Olá pessoal, vamos à resolução da questão de número 3. Vamos ler o enunciado juntos. Uma geladeira é vendida à vista por R$ 2.990. Esse é o valor dela à vista. Então vou marcar aqui à vista. Ou com uma entrada de R$ 1.490 mais uma parcela no valor de R$ 1.815 paga após 3 meses. E ele quer saber qual é a taxa mensal de juros simples utilizada. Então, note, ele te deu o valor à vista, que seria o equivalente ao capital. Fica difícil saber qual é o montante, né? Porque a gente vai ter que analisar a situação primeiro, mas disse que o pagamento foi feito após 3 meses, então isso seria o tempo, 3 meses. Então, o capital 2.990. Será que o capital é 2.990 mesmo? A gente vai ver daqui a pouco. Ele está perguntando qual é a taxa mensal, ou seja, ele quer saber o I de juros simples. Então, ele me diz que é uma questão de juros simples. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é sempre montar a estrutura, o desenho da questão. Então, vamos lá. Eu tenho uma geladeira. Vou desenhar a geladeira aqui. Cujo preço, com o preço de R$ 2.990. Beleza. E aí a gente vai comprar essa geladeira hoje, um dia X. Só que eu não vou comprar essa geladeira à vista. Eu vou pagar um valor à vista, vou dar uma entrada e vou financiar o restante. E uma coisa que você sempre tem que pensar, toda vez que eu tenho uma questão de matemática financeira e eu tenho uma entrada, eu tenho que pegar o valor do produto e descontar essa entrada, porque se eu já paguei para a loja não pode considerar esse valor como base para o meu financiamento. E foi o que ele fez aqui. Se você observar, ele falou, dei uma entrada no valor de 1.490. Então, eu vou colocar aqui, 1.490 foi o valor da entrada que ele deu, que ele pagou no ato. Então, quanto foi de fato o valor que ele está financiando? 2.990 menos 1.490. Se eu fizer essa conta, você vai chegar em R$ 1.500. Então, este é o valor financiado. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Antes de começar a fazer o cálculo do financiamento, você precisa saber qual é o valor a ser financiado, o valor do capital. Então, você vê, se você tivesse pego o capital lá do início, direto, dançaria. Na verdade, o valor do capital é 1.500, é o valor financiado. E qual foi o valor que ele pagou lá no final? Ele pagou um valor lá no final, depois de 3 meses. Então, depois de 3 igual a 3 meses, de quanto? R$ 1.815. Está aqui, o valor R$ 1.815 pago após 3 meses. Então, este valor aqui de 1.815 é o valor do quê? É o valor do montante. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a taxa de juros. Porque eu já tenho tempo, tenho capital, tenho montante, mais fácil. Bom, minha sugestão sempre, toda vez que vocês forem fazer uma questão de juros simples e precisa achar a taxa, qual é a fórmula que vocês têm que usar? Juros simples, para achar a taxa, vocês vão usar juros é CIT, capital vezes o I vezes o tempo, tá? Mas, professor, eu não tenho juros. Claro que tem. Você sabe que o montante, que é o valor final, ele é igual ao capital mais os juros. Você tem o montante? Tenho. R$ 1.815 é o valor final, depois de 3 meses. Capital eu tenho? Tenho. R$ 1.500 é o valor efetivamente financiado na minha operação, mais os juros. Como o 1.500 está aqui somando o J, ele vai passar para o outro lado com um sinal trocado, subtraindo. 1.815 menos 1.500, isso vai ser igual aos juros. Portanto, os juros nessa operação são de R$ 315. Legal. Para que eu fiz isso? Para jogar na fórmula dos juros lá, Então, eu vou pegar esse 315 aqui e vou colocar aqui, juros 315
igual ao capital é quanto? 1.500 vezes o I, que eu não conheço, que é a taxa de juros, vezes o tempo em meses, 3 meses. Lembrando que se eu coloco o tempo 3 meses, a taxa de juros sairá ao mês. Então, posso substituir tranquilamente, porque o que ele quer aqui na minha questão, ó, ao mês. Se ele tivesse dado aqui na questão ao trimestre, eu teria que ter pego o meu tempo e 3 meses e transformado em trimestres. Lembre-se que sempre tempo e taxa na mesma base. Muito bem. Aqui eu tenho 1.500 vezes I vezes 3, eu vou multiplicar os números. Então, 315 igual 1.500 vezes 3, 4.500 vezes I. Aí eu vou fazer o quê? O 4.500 passa dividindo. 315 dividido por 4.500 vai ser igual a I. E 315 dividido por 4.500 dá 0,07. Aí o que a gente tem que fazer nessa situação? Está nessa forma decimal, eu preciso colocar na forma percentual. Então, eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100. 0,07 vezes 100 vai dar 7. 7 dividido por 100, que é a mesma coisa que 7%. Se eu coloquei o tempo em meses, aqui, ó, em meses, a minha taxa vai sair o quê? Ao mês. Então, o valor é 7% ao mês, que é a letra C. Então, vejam que é uma questão que, quando tem entrada, todo problema que tem uma entrada, você sempre tem que pensar nisso. Eu vou financiar o valor total do produto? Não, eu já paguei a entrada. Essa parte não vai para o financiamento. Não faz sentido eu calcular juros em cima de um valor que eu já paguei. Então, nessa situação, você desconta a entrada, fica com o valor que vai ser financiado. Aí, a partir daí, você começa a calcular e faz os cálculos. Nesse caso, como é juros simples, toda vez que você tem questões envolvendo cálculo de juros, a minha recomendação é que você tente usar esta fórmula. Além de ela ser fácil de ser lembrada, né, juro igual a CIT, eu também consigo obter isso diretamente pelo valor do montante igual a capital mais juros. Então, eu consigo fazer as contas rapidamente, chego na alternativa correta. Beleza? É isso, pessoal. Voltamos daqui a pouco com a próxima questão. Um abraço, bons estudos a todos.